Olá pessoal, então espero que vocês estejam bem e eu gostaria de compartilhar também uma noção que eu tenho dentro ainda das coisas da criação sobre esse animal que foi criado aqui, a serpente, tá? É chamado de Nahash pelo hebraico, né? A língua da herança, vamos dizer assim. Então, já conversado anteriormente, aquela questão da aliança de Naas, né? O Nahash, que na verdade era o nome de Naas, lá o Amonita, que ameaçou arrancar o olho de cada um de Israel, né? E depois o Saul, o primeiro rei de Israel, enfrentou ele e acabou derrotando ele, né? A gente já conversou anteriormente, né? O nome dele traduziria isso aqui, que seria a ideia da serpente, da víbora, da cobra, certo? De primeira impressão fica fácil a gente fazer as associações, inclusive com o que a gente enxerga diante dos nossos olhos ainda hoje, espiritualmente falando, que acontece dentro daqueles que se julgam sacerdotes, né? Mas essa segunda parte, que é exatamente a associação dela com o sacerdócio, e por que de certa forma ela também é relacionada ao Messias, né? Isso aí é que me causou um pouco de estranheza, né? Na primeira vista, claro, porque eu não imaginei nenhuma associação entre a serpente e entre o próprio Salvador. Mas quando a gente reflete um pouco digere, né? Quando a gente mastiga um pouco sobre a Neushtan, que foi essa imagem da serpente que Moisés levantou no deserto, a gente consegue chegar a alguns entendimentos, tá? Porque, como o próprio Salvador falou, até na conversa com Nicodemos, né, lá em João 3, ele se comparou a essa imagem aqui da serpente de bronze, claro, uma serpente morta, ela feita com uma imagem feita à mão do homem, à mão de Moisés, certo? Então, portanto, aqui não era uma serpente viva, era uma serpente morta. Ele se comparou a isso, né? Porque assim como Moisés levantou, ele viria como sacerdócio vivo, né? Em substituição àquele sacerdócio morto que ele tinha levantado lá, para que todo aquele que nele crê não pereça. Onde é que está o paralelo? O paralelo é que lá atrás as víboras aí, víboras vivas, tá? Estavam víboras verdadeiras, né? Criadas pelo Criador, enviadas inclusive por ele, estavam abrasando o povo, estavam ferindo o povo por causa das murmurações deles contra o ungido. E aí Moisés foi orientado a fazer isso, e cada um do povo que fosse acometido por alguma serpente no deserto, ele teria que contemplar essa imagem aqui, e aí o veneno perderia o efeito, ele teria a sua ferida curada, vamos dizer assim, né? E ele continuaria vivendo, né? É isso que aconteceu lá atrás, certo? E por isso que o Messias completou dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, todo aquele que contemplar o sacerdócio vivo e acreditar nele não pereceria pelo veneno das víboras, certo? Onde estão o veneno das víboras no deserto durante a nossa caminhada? Porque nós estamos no deserto, certo? Todo o caminho entre a gente sair do Egito e chegar a Canaã, enquanto a gente não chegar a Canaã, nós ainda estamos no deserto, certo? Onde estão então essas víboras, né, que tem nos acometido, né? A gente sabe que o que vai nos anular o efeito desse veneno é o nosso Salvador, o sacerdócio vivo, tá? Cumprindo na serpente levantada por Moisés no deserto. Mas hoje as serpentes vivas, elas estão aonde? Bom, então começando pela primeira parte, a gente tem a percepção de que a serpente ela mata os homens com o que sai da boca dela, certo? Veja que a serpente, a letalidade dela está na boca. A serpente ela não tem nada no corpo dela, nas escamas dela e nem mesmo no rabo dela, seria o fim do seu corpo, né? Não tem nada ali que seja letal. A letalidade toda dela está na boca dela, né? Com a coisa que sai da sua boca, que no caso seria o veneno, mas a gente pode, no físico, né, na serpente física, mas a gente pode entender que o que sai da boca da serpente espiritual são suas palavras, certo? Mas o curioso é que
O que sai da boca delas, entendam o que eu estou falando, isso aqui é a figura do líder da rebelião também, é verdade, né? Porque o que saiu as palavras que saíram da boca dele é que nos fizeram cair, certo? Mas existem filhos da serpente ainda hoje, né? E isso não sou eu que estou dizendo, né? Em Mateus 3, no 12, no 23 e em tantas outras passagens, né? Em Lucas 3 também, uma certa classe de pessoas, tá? Os fariseus, né? Os mestres da lei, certo? Que estão aí até hoje, eles cansaram de ser chamados de víboras, raça de serpentes, de víboras, pelo próprio Salvador e também pelo Batista. João Batista chamou eles assim, tá? Por que que eles estavam usando essa figura, né? Veja, se a gente também trazer essa figura para os líderes que estão aí hoje, que em outra oportunidade o Messias disse que eles têm por pai o adversário, né? A serpente maior, né? Porque praticam a mentira e são homicidas, certo? Lembram se eles têm por pai o homicida e o mentiroso desde o princípio, significa que eles também são, né? Por isso que eles são filhos. Porque eles praticam a mentira e praticam o homicídio. Lembram de João 10 que aquele que veio para matar, além de roubar e destruir, são os mercenários, são os falsos pastores, né? E naquela história lá o lobo está até inocentado disso, certo? Então veja que esses aqui, então também são serpentes porque são filhos da serpente maior. E quando a gente presta atenção no que sai da boca deles, né, que tem matado os homens, portanto são veneno, na verdade o que sai da boca deles é apenas uma deturpação das coisas da herança. O que eles pregam nesses lugares, né? O que as serpentes falam, destilam pela boca? Não são as histórias das escrituras? Não são versículos pinçados e isolados de contexto e distorcidos, mas dentro dessa herança hebraica aqui, dentro das coisas da, entre aspas, Bíblia, não é? Fecha aspas. Não são essas coisas que eles trazem. Então veja que até isso também fecha. Por quê? Porque na verdade é do próprio veneno das víboras que os farmacêuticos e os institutos produzem os antídotos. O que o antídoto, que é aquilo que cura o efeito do veneno, ele é produzido como? Ele é produzido a partir do próprio veneno das víboras. Então isso é uma informação muito interessante que confirma espiritualmente do que isso se trata. Porque assim também como a ideia de que o Criador ordenou que corvos, lembrando que o corvo era uma ave proibida pela lei, mas o Criador ordenou que corvos, que era uma ave proibida, alimentasse Elias no deserto, quando ele estava se escondendo lá, né, durante a seca da terra. Por que o Criador não ordenou pombas, por exemplo, né, que é um animal permitido, né? Por que ele ordenou corvos? Dando a ideia de que eu acabei de comentar que Elias tem a ideia da mensagem, aquela que vai vir imediatamente antes, né, do Salvador, né, como uma ideia de um preparador do caminho. O próprio João Batista cumpriu essa ideia, né? Ele cumpriu essa ideia como um restaurador de caminho, como um preparador para que a verdadeira mensagem chegasse. Então, a ideia de Elias, o Elias que haveria de vir, tem essa ideia, tem esse espírito, tá? E lá atrás, então, quando a gente vê sobre a vida dele, a gente viu que o Elias, aquele que vai trazer a mensagem preparatória para o retorno do Messias, ele foi alimentado no deserto. O nosso caminho até Canaã, ele foi alimentado por corvos, ou seja, por animais imundos, né? Ou seja, ele recebeu coisas por meio de corvos, mas acontece que ele não matou o corvo e comeu o corvo, porque isso é proibido pela lei. Ele pegou as coisas que os corvos trouxeram, e os corvos trouxeram por ordem do Criador. O corvo continua sendo corvo, ele continua sendo imundo pela lei. Mas acontece que os corvos traziam carne e pão. A carne e o pão, sim, tu deve comer.
né? Porque isso a lei permite, certo? Então, eu peço que entendam o que eu estou tentando dizer, tá? Se a boca desses homens, dessas serpentes, elas trazem veneno, mas elas trazem veneno porque esse veneno ele é apenas uma deturpação, uma distorção do antídoto. Quando tu desfaz as confusões que as serpentes destilam, tá? Quando tu tira a deturpação, tá? Quando tu examina com mais cuidado, aí tu tem um antídoto vindo da própria boca deles, da serpente. Porque o que eles fazem eles não tiram nada da própria cartola, eles apenas falam das coisas que são do Pai, né? De uma maneira deturpada, que é o que nos causa, que é o que essa modificação, vamos dizer assim, é o que transforma as palavras em veneno, certo? E é isso que causa a morte dos homens, tá? No deserto. É isso que tem sido feito, tá? E se vocês prestarem atenção, ao verem qualquer documentário aí que fala sobre natureza, tá cheio disso, tanto na TV como na internet, vocês vão ver que, entre tantos outros efeitos, mas os dois principais, tá? Os dois mais recorrentes, né? Mais comuns, de efeitos que geralmente a serpente, quando acomete uma vítima, ela causa nessa vítima, geralmente é ou paralisia ou asfixia, né? Ela provoca paralisia na vítima e, por consequência, asfixia também. Geralmente levando, claro, dependendo da letalidade da serpente, geralmente leva à morte, tá? Por causa disso. E então veja que quando o veneno ele atinge os homens e as bestas do campo, né, o efeito imediato é a paralisia, ou seja, a pessoa não consegue agir com independência, ela precisa ser carregada por outros. Ela fica paralítica, ela não tem mais independência e autonomia no seu caminhar, no seu caminho, tá? Ela tem que ser carregado por terceiros para cima e para baixo. E asfixia? Bom, asfixia é ficar sem o ar, né? Sem o ruha, sem o entendimento, certo? E isso aí é exatamente, sem tirar nem pôr, cumprindo exatamente o que acontece com os nossos irmãos que a gente tem visto dentro desses lugares, sendo acometido pelas serpentes, pelas víboras, né? As serpentes elas estão matando as pessoas, tá? Com o veneno que sai da boca delas, embora o próprio antídoto já esteja nas próprias coisas que saem da boca delas, né? O antídoto está ali, mas se tu não aplicar o antídoto, tu vai morrer com o efeito do veneno, tá? E o que esse veneno causa de imediato é a paralisia, ou seja, a pessoa ela não consegue mais pesquisar. Falando português bem claro, tá? As pessoas acometidas pelas serpentes, pelas víboras, pela raça de víboras, a mesma que o Criador sempre denunciou, que o Messias sempre denunciou, elas não conseguem mais abrir uma passagem e estudar por si mesmas. Elas não conseguem mais fazer isso. Elas estão paralíticas. Elas foram paralisadas pelo veneno da víbora. Elas não conseguem. Elas precisam do pastor, entre aspas, ou do fulano, ou do beltrano, para tudo. Elas precisam para tudo. Elas precisam ser carregadas por eles para cima e para baixo. Elas estão à deriva. Elas não têm mais autonomia. Elas não conseguem andar por conta própria. Elas estão completamente vendidas e dependentes desses homens, tá? Por isso que o Salvador curou de imediato com a palavra dele inúmeros coxos e paralíticos. Por isso que ele fez isso lá atrás. E até hoje tem muitas pessoas que não entenderam por que ele fez, né? E a asfixia? A asfixia não precisa nem dizer, né? O quanto que eles estão mortos na lei, na letra fria da lei que nos causa a morte, tão dito já por Paulo, e por tantos outros, né? Eles não conseguem extrair nada de ar, de entendimento, de passagem alguma das escrituras. Eles estão completamente mortos sem ar. Por isso que eles praticam o jejum como ficar sem comer elemento físico. Por isso que eles praticam o batismo jogando água física na tua cabeça. Por isso que eles praticam o dízimo em dinheiro físico. Por isso que eles praticam essas coisas, tá? Por isso que eles acham que o templo é o templo de pedra, de alvenaria, que foi construído por mãos de homens, por isso que eles vão lá, tá? Por isso que o congregar tem que ser uma reunião física entre eles. Por isso.
porque eles estão completamente asfixiados já, eles vão morrer sem ar, eles já estão morrendo, sem ar, é a asfixia, é o sufocamento, a agonia do sufocamento pré-morte que o veneno da víbora causa, tá? E aí, a partir do momento que é decretada a morte, a víbora vem e te engole, certo? Não é isso que acontece com as cobras? É exatamente o que está acontecendo aqui, sem tirar nem pôr, é incrível. É isso que acontece. Por isso a figura que o nosso Salvador apontava desses aí como serpentes, tá? Além disso, isso aqui, e lembrando que isso aqui tudo também é um desdobramento do que a serpente original fez no Éden. Lembre disso. Por isso a figura da serpente no Éden, tá? Por que ele nos fez cair? Ele nos fez cair deturpando as palavras do próprio Pai, porque lembra da tentação dele no deserto contra o nosso Salvador? Ele usou palavras das Escrituras e do Criador para tentar o Messias, né? Ou seja, é o veneno. Mas o Messias, desfazendo as confusões e as deturpações que ele fez, o Messias teve o antídoto, né? Ele não foi acometido, ele não se deixou ser acometido pelo veneno da víbora. Ele não deixou ser paralisado e ser asfixiado por ele. Entendeu? Entendem essas coisas? Para fechar, elas possuem línguas bifurcadas. Por que a bifurcação na ponta da língua desse animal? A língua é o que sai da boca dela também, certo? Isso significa que as palavras delas, né, são ambíguas. Ou seja, elas podem ter dois sentidos e levar duas direções diferentes. Ela fala de um lado querendo levar para outro, por isso a língua bifurcada. É a ambiguidade da palavra, diferente do que o nosso Salvador ensinou, que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Tudo que procede daí, que passa daí, procede da onde? Do maligno. Ou seja, a nossa língua, veja que a língua do homem não tem essa bifurcação. E hoje vocês sabem que existem exemplos de pessoas bifurcando a própria língua de propósito para se parecerem com cobras. Por que hoje a gente está vendo esses sinais? Por causa disso, certo? É os sinais do fim sendo anunciados. É só isso que a gente deve extrair dessas aberrações que a gente tem visto. É só isso. A gente tem que extrair o ensinamento espiritual. Nada mais do que isso, tá? Então, quando o Salvador disse que a gente tem que falar, o nosso falar tem que ser reto, coerente, sim, sim, não, não, e tudo que for diferente disso procede da serpente, é porque a serpente tem a língua bifurcada. É exatamente por causa disso, né? E é exatamente a língua bifurcada que fez, por exemplo, com que Adão e Eva caíssem no Éden. Foi isso, a serpente original fez isso, pela língua bifurcada dela. Ela falou, certamente não morrereis. O que é isso? Isso é uma palavra ambígua, é uma língua bifurcada. Porque fisicamente, de fato, Adão e Eva, ao comerem o fruto, eles não morreram. Mas na estrada, no ambiente, na esfera do espírito, que é a esfera do Criador, eles verdadeiramente morreram ali. Sim. E a serpente sabia disso, mas ela usou a ambiguidade da língua para como um argumento do mundo físico. Que de fato ela tinha razão. De fato, fisicamente eles não morreram ali imediatamente, tanto é que continuaram existindo. Adão ainda foi até 930 anos, né? Só que foram expulsos do Éden, certo? Justamente por ter sido expulsos do Éden que eles morreram espiritualmente. Mas fisicamente não. Então essa ambiguidade desse trânsito aqui entre o físico e o espiritual, a serpente tem por propriedade. Ela tira de letra isso, ela nos engana com as coisas físicas, né? Falando com argumentos físicos, o que na verdade traduz o nosso erro e a nossa morte espiritual. Isso é ter língua bifurcada. E nisso aqui ela é mestre. Claro, porque é uma serpente, ela tem a língua bifurcada. Só que os filhos da serpente também executam isso. Certo? Quando eles falam das coisas físicas, né, eles praticam coisas físicas, que eu acabei de falar, todas essas alegorias físicas, porque estão sem o ar, eles ganham veracidade no que eles estão falando e as pessoas vão atrás deles, né? E na verdade o que eles estão falando é palavras de morte.
né? Mas que parecem ser creditáveis justamente pela ambiguidade que eles estão sempre exercendo, né? Ah, então essa ambiguidade, esse trânsito entre coisas físicas e coisas espirituais é o que tem levado as pessoas à morte e é o que sai da boca da serpente, a língua bifurcada, certo? Por isso que eles estão sempre transitando entre um e outro, né? Por isso que quando eles falam de tal alegoria, de tal dízimo, eles dizem que o dízimo é espiritual. Não pode parar de ser dado, porque ele é espiritual, ele é anterior à lei, ele está lá atrás com Abraão e Melquisedeque. Muito bem. Só que os sacrifícios, né, da lei, a circuncisão, isso também é espiritual, certo? E por que eles não continuam executando até hoje essas práticas, né? Isso também é anterior, inclusive, à lei. Então, o que convém continua sendo praticado fisicamente e o que não convém passa a ser apenas espiritual, entre aspas, né? É essas confusões que eles fazem que eu estou me referindo, né? É a língua bifurcada. Se eu for começar a falar aqui, o áudio vai desviar do assunto aqui e eu vou, é claro que eu gostaria de trazer num outro momento todas essas confusões que eles têm feito, né? E se eu falar aqui agora, o áudio vai se estender e muito, eu vou passar a tarde toda falando, e, e vai desviar do foco aqui, que é a serpente. Por que, que as serpentes são comparadas, quando a gente observa esse animal aqui, o animal físico, por que, que elas são comparadas essas pessoas, essa classe de pessoas, né, que são filhas da serpente original, do Éden, tá? Aquela que nos fez cair, que é o adversário de nossas almas, tá? Por todas essas características aqui que ela tem e que hoje a gente enxerga nitidamente, espiritualmente falando, tá? O Salvador delegou autoridade para os 12, e os 12 hoje a gente sabe que temos aí, talvez já até em vigor, tá? Os 12.000 de 12, receberam autoridade dele para pisar em serpentes e escorpiões, e nada lhes faria dano. Veja que agora as serpentes a gente está imune ao veneno dela, né? E isso nos foi delegado, essa autoridade nos foi delegado pelo próprio Salvador, tá? Inclusive em Atos 28 tem aquela passagem de que Paulo foi acometido por uma víbora junto à fogueira, né? E aí os que estavam com ele lá começaram a observar ele, julgando que ele fosse morrer, como ele fosse começar a passar mal e morrer imediatamente, né? E na verdade ele continuou comendo lá como se nada tivesse acontecido, e ou seja, ele estava imune àquele veneno ali. Isso é uma sombra dessas coisas, tá? É um evento físico que compareceu, que comprovou essas coisas, tá? Afinal de contas, Paulo era um vaso que tinha sido levantado pelo próprio Salvador, tá? E aí sim, quando a gente entende essas coisas, então a gente está atrelando que a serpente, na verdade, ela é a figura do sacerdócio, né? Mais do que a figura do adversário, né, do anjo rebelde, ela é a figura, na verdade, do sacerdócio, né? A figura mais comum das víboras são a figura do sacerdócio, mais até do que o do próprio adversário, tá? E quando a gente entende, então, serpente como sacerdócio, a gente entende a figura que Moisés fez aqui, né? Botando o sacerdócio da lei no madeiro, já confessando que aquele sacerdócio da lei antiga já era morto e que ele foi sepultado, encerrado, mortificado de uma vez por todas naquele madeiro que seria levantado, né? E aqui depois o Messias confessou, né? Ele disse que essa figura que foi feita aqui era exatamente ele, só que ele é o sacerdócio vivo, né? Aqui estava representando a morte da lei, do sacerdócio morto, por isso uma serpente, e por isso que a serpente era morta, era uma serpente de bronze, ou seja, não era uma serpente viva dos animais criados pelo Criador, era uma serpente feita pela mão do homem, certo? Então a serpente de bronze, essa levantada pelo sacerdócio morto, levantada por Moisés, ela na verdade representaria o antídoto, também vindo de uma serpente, para aqueles que estavam morrendo por causa das víboras,
né? Então veja que a lei ela teve apenas essa figura, né? Ela era um sacerdócio morto, mas foi levantado para que servisse de antídoto para as ações do adversário, né? Como de fato a lei serviu, né? A lei como no papel de tutor que ela tinha, de aio, né? As coisas da lei, quando obedecidas, elas estavam espiando temporariamente, claro, sem mudar o espírito das pessoas, mas espiando temporariamente os pecados, né? Então isso anulava o efeito, as acusações da serpente original. É isso que está sendo tratado aqui, tá? As palavras proferidas pelas víboras no deserto, ou seja, o veneno, perderia o seu efeito se Israel contemplasse a imagem levantada por Moisés, né? Que lá atrás era a lei, era o sacerdócio morto, mas agora esse sacerdócio morto foi substituído sacerdócio, por isso a figura da víbora, da serpente, certo? De bronze. Agora esse sacerdócio foi levantado, isso aqui era apenas uma sombra do verdadeiro sacerdote vivo, que também foi levantado no madeiro desta mesma forma aqui. E o curioso é que foi levantado por Moisés. Ó. Quem são os filhos de Moisés que levantaram ele desse jeito? Os mesmos de sempre. A gente já conversou sobre isso, certo? Então, portanto, a serpente tem essa figura do sacerdócio também, que agora foi substituído pelo morto lá atrás de Moisés, que mesmo assim já servia também como uma anulação do veneno das víboras, tá? E agora as víboras vivas, verdadeiras, espirituais estão representadas por esses homens aqui, ó, que estão aí até hoje, certo? Que são filhos espirituais da verdadeira serpente do Éden lá. Essas estão vivas aí até hoje, tá? E para o antídoto para essas aqui, só o sacerdote vivo, o Messias é o que traz, tá? Desfazendo a confusão que eles destilam com suas bocas, com as línguas bifurcadas, e a retração dessa confusão, ou seja, a inversão dessa confusão, dessa deturpação, que é exatamente o antídoto. O antídoto é o que o nosso Salvador foi nos trazer, porque a partir de agora, quando a gente contempla a imagem do sacrifício feito pelo sacerdócio vivo, conforme a serpente do deserto, quando a gente contempla essa imagem, a Israel verdadeira, que é a espiritual, que somos nós, não vamos perecer, né? A gente tem esse antídoto esse veneno anulado pelo antídoto, e por consequência nada vai nos fazer dano, ou seja, a gente está imune. O que a gente tem hoje, dado pelo nosso Salvador, é a imunidade contra essas serpentes, certo? Espero ter me feito entender. É um assunto que a gente precisa mastigar bastante, tá? Para chegar a ele, mas me parece que aqui as figuras ficaram bem claras, tá? Tanto do porquê que foi usada essa imagem aqui que Moisés levantou no deserto, e o que esses homens que a gente tem visto aí, espalhados pelo mundo todo, no que eles se parecem com a serpente. Na verdade, se parecem em tudo, né? E isso é o que explica o porquê que o nosso Salvador acusou sempre eles, chamando-os de víboras.